Nós gostamos de falar e gostamos de ter opinião sobre tudo, não é? Mas isso pode ser um grande, e é, na verdade, um grande problema para nós. É possível, mesmo para o mais atento de nós, termos perdido a história do Natal. E é bom lembrar um texto lá do Velho Testamento que é essencial, não é? Onde Deus diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. O Senhor teu Deus é um. Ame-o. Ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, verso 4. Então, muito antes de João Batista colocar os pés no Rio Jordão, mesmo antes dos dias do rei Davi e da construção do templo em Jerusalém, nos dias de Moisés, não muito depois, logo depois do êxodo do povo hebreu, né, do Egito para a liberdade, eles começaram suas reuniões, seus cultos de adoração. Eles tinham que começar todas as suas reuniões com essa única palavra: ouça. Eu falei que a gente gosta de falar, né? Mas todos os cultos tinham que começar com um ouça. E eles deveriam adorar o Senhor e entender por que faziam aquilo, por que deveriam. Então, o chamado à adoração não era um decreto independente para render afeto a uma divindade desconhecida, ou que cada um podia imaginar em seu coração, ou adicionar alguma coisa que pensava que esse Deus era. Então, o Deus que o chamou era tudo menos indefinido e vago. Né? Então, esse mandamento, esse comando foi para uma chamada para a lembrança. Eles deveriam lembrar sempre, não é? Eles deveriam ensaiar em suas mentes, ensaiar em seus corações e lares essa história de novo, de novo, de novo. A história deles. A história de como o Criador do céu e da terra chamou o seu povo para si e se ligou a eles como seu Deus. Então, embora fosse uma história ainda em desenvolvimento, ele já sabia o suficiente para entender que o Senhor, seu Deus, era um em número e natureza. E que a única maneira adequada de responder ao seu trato com eles era amá-lo com tudo o que tinham, tudo o que podiam. Ah, e esse era o único caminho. Naquela época, a maior parte do mundo se curvava em adoração a uma hoste de deuses. Eles acreditavam que cada um tinha o poder, desses deuses tinha o poder de abençoar ou de amaldiçoar. E todo o mundo pagão formou uma tapeçaria de observância religiosa, como é comum ao ser humano, né? Tecendo a urdidura dos humores e demandas dos deuses, com a trama dos tributos e rituais do homem. Tudo com um objetivo: para ganhar o favor dos deuses enquanto mantinham sua fúria sob controle esperançosamente, ou seja, esperançosos de que o que eles faziam com seus rituais e sacrifícios pudesse manter essa fúria e capricho desses deuses sob controle. Então, os deuses pagãos não estavam ali para serem conhecidos. Eles estavam lá para serem atendidos caprichosamente e temidos por isso. Temidos se não fossem atendidos. Eles não estavam lá para serem amados, eles não estavam lá para serem admirados, não é? Eles estavam lá apenas para uma coisa: para serem aplacados. Eles eram muitos e eram muito temperamentais. E as pessoas viviam então com medo dessas forças que poderiam de repente esbanjar grande prosperidade em suas famílias, mas que também poderiam queimar a terra abaixo delas, não é? E destruir tudo. Mas o Deus de Israel era totalmente diferente. Ele era definido e seu caráter era imutável. Então eles deveriam amá-lo por isso, com tudo o que tinham, não é? Pelo que ele era e pelo que ele era imutavelmente.
eles deveriam amá-lo de todo o coração. Então, no lugar de seus sonhos e desejos mais profundos, no lugar onde eles lutaram com suas tristezas, agarrados a esperanças vacilantes, eles deveriam amá-lo. Eles deveriam amá-lo com toda a sua alma, no lugar que tornava cada indivíduo único. Eu diria que no pátio interno da mente, do coração, onde as decisões eram tomadas, na formação dos laços entre amigos e amantes, bem como na formação de uma comunidade, eles deveriam amá-lo. Eles deveriam amá-lo com todas as suas forças, nas expressões externas das paixões, nas decisões do coração e da alma. Lá nos lugares onde os pensamentos dos homens se voltavam para a ação e para a resolução e se voltava para o progresso, então lá eles deveriam amá-lo sobretudo. Em sua criatividade, em seu aprendizado, em seu trabalho, em seu descanso, em sua edificação e em sua destruição, eles deveriam amá-lo. Eles deveriam amá-lo como um povo completo, em todas as suas fraquezas e em todas as suas forças. Nos melhores e nos piores dias, nas horas mais escuras da noite, nas horas mais escuras das suas noites mais solitárias e também nas mesas de seus banquetes mais abundantes, cheios de companhia, eles deveriam amá-lo. Isto era o coração do chamado de Israel, o amor. Somente o amor divino dava sentido ao mundo. E esse foi, além de um mero sentimento fugaz, esse amor era uma verdade, era uma doutrina. A história de Israel era uma história de ser guardado e a única resposta razoável era amar o guardião, porque não havia nenhuma razão para esse Deus amá-los. E esse Deus não tinha necessidades. Ele não era servido por mãos humanas ou de qualquer criatura. Então isso era mais do que o folclore das velhas ou dos velhos contos de história. Esse amor a Deus que todos os sacerdotes deviam ensinar, todos os profetas, todos os pais deviam continuamente ensinar a cada filho, devia ser inculcado em cada geração. Isso era uma história, era uma cadeia real e sem interrupção de ações e consequências, uma seguindo a outra como capítulos de um livro, tecendo assim uma união inseparável de narrativa e lei. Narrativa que contava a história e lei que dizia se esta é a natureza de seu Deus, então ame-o com todo o seu coração, mente, alma e força, como está em Lucas 10, 27. Ame. Existem poucas coisas tão universais e tão desafiadoras, né? E quando a gente fala sobre amor, mas quando estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o amor a Deus. O mandamento mais importante, né, diz Jesus em Marcos 12, 29, e que baliza todas as outras coisas, é esse. E aquele que tanto a antiga quanto a nova aliança relata como necessários para nós desfrutarmos do favor, da beleza, da glória de Deus de maneira sustentada. Como Moisés afirmou, então, Jeová mantém a aliança e o amor leal com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos por 1000 gerações. Mas ele retribui na face daqueles que o odeiam, destruindo-os. Deuteronômio 7, 9. Da mesma forma, o apóstolo Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem apenas para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito soberano, Romanos 8, 28. Então, alguns rotularam o comando supremo de Deuteronômio 6, 5 de todo o mandamento, por causa do triplo todo, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, não há espaço aqui para afeições divididas ou fidelidade dividida. Como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Então, se de fato é o que está sendo dito, existe um Deus que permanece supremamente poderoso e valioso, como Deuteronômio 6,4 diz, isso exige uma resposta, exige uma lealdade suprema e total de você e de mim. Uma lealdade que começa no coração e não externamente. Então, amar com todo o nosso coração. Embora surpreendente para alguns, a antiga aliança, reconhecida por muitos como algo mais externo, a velha aliança reconhecia que o relacionamento espiritual com Deus começa dentro já. Se Israel perdeu isso, não foi por falta de ensino claro, não é? E Jesus veio trazer isso, relembrá-los, fazê-los ouvir o que eles deviam ter ouvido sempre. Então, começa dentro, com uma disposição adequada para o Salvador, preeminente, soberano e satisfatório. Porque é do coração, como Provérbios 4, 23 diz, que fluem as fontes da vida. E sem a vontade, desejos, paixões, afeições, percepções e pensamentos corretamente alinhados, a vida de amor verdadeiro é impossível. Portanto, Moisés chama Israel para conhecer em seu coração que Deus disciplina como um pai o seu filho. Deuteronômio 8:5. Moisés exorta o povo de Deus a colocar no coração que não há Deus além de Yahvé. Deuteronômio 4, 39 e 40. E garantir que suas palavras estejam em seu coração. Ou seja, tome, certifique-se de que a palavra dele está no coração. Deuteronômio 6,6. Antecipando assim o milagre do coração, que ia ser trabalhado na nova aliança, que só a nova aliança realizaria, né? Como está em Jeremias 31, 33. Então, amar com toda a nossa alma, não é? Junto com nossos corações, somos chamados a amar o Senhor com toda a nossa alma. Nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, a alma se refere a todo o ser da pessoa como uma pessoa viva, que inclui o coração da pessoa, mas é muito mais. Por exemplo, em Gênesis 2,7, nos é dito que Jeová, né, Yahvé, Deus formou o homem do pó da terra e soprou as suas narinas, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E com isso tornou o homem uma alma vivente. Gênesis 9,5. Em outro lugar, os cadáveres são chamados de almas mortas, o que significa simplesmente que a pessoa, uma vez viva, agora estava morta. Levítico 21:11. E o Senhor promete que sua alma, ou seja, seu ser, não abominará todos os que seguem o seu propósito. Quando Deus fala sobre a sua alma, não está falando como nós temos uma alma, está falando sobre o ser total de Deus, não é? Como em Levíticos 26:11. Então, à luz desses textos, Moisés começa com uma chamada para amar a Deus de dentro e em seguida dá um passo adiante, dizendo que tudo sobre nós como pessoa é para declarar o Senhor como Senhor. Portanto, nós devemos amar a Deus com nossas paixões, amar a Deus com nossas fomes, amar a Deus com nossas percepções e amar a Deus com nossos pensamentos. Mas também devemos amá-lo com a maneira como falamos, ou seja, cada palavra nossa deve fazer parte desse amor, com o que fazemos com nossas mãos, como utilizamos nossos talentos e como reagimos aos desafios. Ou seja, todo o nosso ser é para mostrar que amamos a Deus. E amar com todas as nossas forças. Qual
é então o significado de amar a Deus com nossa força, né? Como é colocado. A palavra traduzida como poder ou força em Deuteronômio 6,5 geralmente funciona como o advérbio muito no Antigo Testamento. Aparece assim 298 vezes. E a versão substantiva ocorre em Deuteronômio em apenas um outro lugar, que é apenas, eu diria, um eco dessa passagem. Então, em 2 Reis 23, 25, nós somos informados de que o rei Josias se voltou para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, se a palavra geralmente significa muito, o que significa amar o Senhor com toda a nossa experiência? Curiosamente, a tradução grega dessa palavra é poder. Já a tradução aramaica é riqueza. Na verdade, ambos podem estar apontando na mesma direção, porque a força de uma pessoa não é simplesmente quem ela é, mas o que ela tem à sua disposição. Então, pense comigo. Se o chamado de Moisés para amar a Jeová começa com o nosso coração e depois se estende ao nosso ser, ou seja, a nossa existência, não poderia ser um passo maior e incluir todos os nossos recursos, não é? Que é o que está acontecendo aqui. Isso significa que o chamado para amar a Deus não é apenas com nossos músculos físicos, mas com tudo que temos disponível para honrar a Deus. O que inclui o quê? Nosso cônjuge, nossos filhos, nossa casa, ou aposento, quarto, nossos animais de estimação, e guarda-roupa, e ferramentas, e telefones celulares, e filmes, e música, e computadores, e tempo. Lealdade a Deus de todo o coração e que abrange toda a vida. Não fica nada de fora. Então, estamos no alvo lendo dessa maneira. O contexto dessa passagem sugere que sim, não é? Que esse é um bom resumo do chamado, que sempre nós temos que ouvir. Começa que ele ouça, não é? Em Deuteronômio 6, 6 a 9. Enfatiza que valorizar a unicidade e a singularidade de Deus precisa ser aplicado pessoalmente em nossas vidas. E precisa impactar os nossos relacionamentos. Pessoalmente em nossas vidas. Deuteronômio 6, 6 e 8. Depois tem que impactar os nossos relacionamentos. Deuteronômio 6, 7. E o que acontece em casa e no local de trabalho. Deuteronômio 6, 9. Então, isso significa que o amor da aliança para o qual nós somos chamados deve ser um compromisso exclusivo com o nosso Deus, abrangendo toda a vida e impactando tudo que temos e toda a comunidade, todos os nossos relacionamentos. E esse Deus é nosso Deus apenas porque agora se revelou a nós na pessoa do seu Filho. Esse tipo de amor que devemos ter por Ele não existe separado do amor por Jesus, pois Jesus e o Pai são um, em João 10, 30, né, é dito isso para nós. Essa verdade significa que todos os armários de nossas vidas precisam ser abertos para a limpeza e todos os relacionamentos de nossas vidas devem ser influenciados por esse amor. Esse chamado para amar a Deus dessa maneira destrói qualquer opção de ser uma pessoa na igreja e outra pessoa em um encontro com alguém que nos interessou. Ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa no encontro romântico. O que você faz na internet precisa ser tão puro quanto o que você faz na leitura da Bíblia. A maneira como falamos com nossos pais precisa ser tão saudável quanto a maneira como falamos com nossos pastores, irmãos, no relacionamento de culto. É preciso haver um amor autêntico por Deus que comece com afetos, desejos e pensamentos orientados para Deus e que permeie então o nosso falar e comportamento e então influencia a maneira como gastamos nosso dinheiro
e como nos vestimos, dirigimos, nossas formas de entretenimento. Ou seja, quer estejamos comendo, ou cantando, correndo, ou blogando, né, ou tweetando, enviando mensagem de texto, ou desenhando, o amor por Yahvé, o único e verdadeiro Deus trino, deve estar em ação e ser visto em todas essas coisas. E o povo de Israel deveria ser um povo desta palavra, né? Eles não podiam imaginar em nada esse Deus. Eles não tinham liberdade de sentir no coração como esse Deus era. Era muito claro, não é? Não podiam criar imagens nem mentais desse Deus. Ou seja, eu acho que Deus, na minha concepção, Deus deve... Não. Deviam receber a plena revelação dele mesmo. E eles deveriam afixar, de tão importante, essa palavra em todos os lugares. É o que Deus diz a Moisés. Eles deveriam pregá-lo nas ombreiras de suas casas e em seus portões, para que eles pudessem se lembrar dele em todas as suas idas e vindas. Deuteronômio 6:9. O cara está indo para trabalhar, ele lembra sobre o que o trabalho dele é. Deve manifestar esse amor completo a Deus. E quando ele chegasse em casa, a vida do lar também devia. Então era na entrada e na saída. Eles deveriam amarrar essa lei, esse ouça e esse resumo em seus braços, né? É o que a Bíblia diz. Para quê? Para que guiasse qualquer trabalho deles. No que eles colocassem as mãos, eles deviam lembrar por que eles estavam colocando as mãos ali e o que o trabalho deles deveria expressar, esse amor, desse chamado, desse ouça. Eles deveriam amarrar na testa, não é? Colocar como testeira, não é? Entre os olhos, para que eles pudessem sempre isso fosse o foco de todas as conversas e de todos os relacionamentos face a face que eles conhecessem. Toda a conversa e todas as pessoas que estariam face a face com eles, o que estaria no centro é esse ouça, é esse amor. Deuteronômio 6:8. Eles nunca deveriam se afastar dessa harmonia de história e estatuto. Era para ser a vida deles. Eles deviam ensinar as suas famílias, na entrada, na saída, quando dormia, quando acordava. Eles deviam contar os feitos maravilhosos de seu Deus Todo-Poderoso, nunca parando, até que a história estivesse tão arraigada em seus filhos, que aqueles pequeninos não apenas entendessem que essa história era, de fato, a história deles, mas também que eles seriam capazes de contá-la perfeitamente aos outros e às próximas gerações, né, quando eles tivessem seus próprios filhos. Isso é o que eles deveriam dizer a seus filhos. Ouçam, filhos de Israel, o Senhor teu Deus é um. Ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Era um chamado de relacionamento, mas era resposta relacional de amor a um Deus singular e onipotente. E era tão gloriosamente incomum naqueles dias que deve ter soado para muitos como uma história exagerada, incrível. E né? Mas verdadeira. E entretecidos ao longo da história estão então toda a ira, ganância, luxúria, gula, preguiça, inveja, orgulho da humanidade, juntos e em vigor com todas as suas consequências. Mas através dessa escuridão brilham os brilhantes raios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e autocontrole, que é a lista de Gálatas 5:22. É a história do mal, da queda contra o bem da redenção numa pessoa e não no que o homem pudesse fazer. Da batalha da escuridão travada em uma luta épica para extinguir a luz para sempre. E a escuridão prevalecerá no final ou a luz vencerá a escuridão? A interrogação de João 1:5. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João 1:5-6. Em última análise, é disso que trata a história. É uma história repleta de pessoas com problemas, todas vivendo em algum lugar entre a peregrinação e o retorno ao lar.
entre a devastação e a restauração, entre a transgressão e a graça. Todos os personagens mortais da história precisam ser resgatados, mas todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, nem mesmo um sequer, como está no Salmo 14:3, citado pelo apóstolo Paulo em Romanos, não é? Então é uma história texturizada, mas depois de eliminar todos os níveis de intriga, conflito e suspense que a humanidade enfrenta, essa história não é sobre mortais, é uma história de amor divino. A lei do Senhor é uma história de amor, é a história do único Deus verdadeiro, chamando soberanamente um povo de seu amado e eleito, embora eles tenham vivido em perpétua rebelião contra ele. Eles foram eleitos para viver dessa maneira, mas eu diria, eles foram eleitos para viver da maneira oposta ao que eles viviam em si mesmos, né? Naturalmente. Eles viviam como todos os outros, mas para viver, eleitos para viver para a glória da graça de Deus e finalmente conhecer aquele amor. Ainda assim, quando você olha a história se desenrolando, olha para Israel e a história se desenrolando, eles se fizeram esquecidos e inconstantes e obstinados e orgulhosos. No entanto, embora suas vidas fossem uma ruína de sua própria autoria, Deus fez um juramento de aliança lá na eternidade com um representante que ele designou para eles, ou seja, o verdadeiro Israel, não o Israel espiritual. E essa aliança, porque foi feita na eternidade, é a aliança eterna que Deus fez com representantes que ele designou a esses escolhidos para resgatá-los. Então, tudo de errado com e no mundo por causa da queda, ele consertaria. Ele removeria seus corações de pedra, eles daria corações de carne, colocando um novo espírito dentro deles, como diz Ezequiel 11:19, e ele nunca, jamais deixaria de amá-los. 1 Crônicas 16:34. Então, Deus os estava perseguindo, buscando. Não foi esse povo eleito que buscou a Deus. E Deus faria isso, né? Faria isso de forma soberana e eficaz. Então, desde o início, essa história teve um fim e um final glorioso. O chamado de Deus para a vida de seu povo, em última análise, é um chamado para ele mesmo, embora tenha um custo maior do que qualquer um poderia imaginar na terra ou no céu. E a história termina com o Criador e amante das almas dos homens atraindo o seu povo para si, comprando sua redenção por meio do sangue vital do seu próprio Filho. Deus não poupou o seu Filho, mas o deu por todos nós, o dom. Não é? Esse é o dom, né? Ele deu. E se isso for verdade, como ele também nos dará, o apóstolo Paulo diz, se isso for verdade, se ele nos deu, se o dom foi dado a esse povo, como ele não nos dará com ele, com seu Filho, todas as coisas agora? Romanos 8:32. Então a história é alta, a história é imensa, mas é verdade. E essa é a história do Natal. E se nós perdermos o todo da história e como ela envolve toda a nossa vida, cada ato, cada relacionamento, num amor que deve expressar quem Deus é e manifestar esse amor, todo o coração, alma e força a Ele, a história está perdida, não é? E é fácil, mesmo nós perdermos esse ouça e acharmos que a vida, os relacionamentos, o meu escrito no Twitter, na internet, o meu trabalho, eu não coloquei
talvez a testeira no meu braço quando eu trabalhar, que tudo é sobre manifestar um amor profundo por esse Deus que não tem necessidades, não é servido por mãos humanas, mas que escolheu e vai resgatar um povo por graça soberana, para a glória da sua graça. Então, quando ele fala de um povo em trevas que não entendeu nada, ele diz: houve um homem chamado João Batista. Tudo deve sempre começar com um ouça. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Nunca com a nossa voz, nunca com as nossas ideias. Sempre que a gente começa com a nossa própria mente, cada culto, cada ato, cada trabalho com as mãos, cada trabalho da nossa mente, a gente já perdeu a história do Natal. Amém. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come